Está começando mais um vídeo aqui do The Information, eu sou o Pedro Brugolin, estamos iniciando mais um conteúdo. Hoje, segunda-feira, pós-final de temporada regular de 2021, e a gente vem justamente para falar dela, né, do jogo que encerrou e encaminhou o último time para os playoffs e acabou eliminando a franquia dos Chargers para pós-temporada. Antes disso, vou primeiro pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e ativar, né, e espalhar o link por aí e ajudar o The Information e o futebol americano a chegar a mais e mais pessoas, só daquele protocolo que vocês já conhecem, certo, gente? Enfim, vamos hoje então falar sobre o Sunday Night, né? Afinal, a gente viu os Chargers serem eliminados, os Raiders avançarem para os playoffs, em algum momento quase deu um empate e ia classificar os dois e eliminar os Steelers, mas no final das contas a gente viu os Raiders avançando com uma vitória por 35-32, e a gente hoje vem conversar um pouquinho sobre os Chargers e os erros da franquia em 2021, né? Enfim, gente, porque acabando o jogo, a primeira grande impressão que se toma conta é que, cara, o Justin Herbert merecia muito playoffs, e de fato merecia. Só que o Brandon Staley não merecia pelo mesmo tamanho do inverso do que o seu QB fez, né? Tudo que o Justin Herbert fez para conseguir pôr a franquia nos playoffs, o Brandon Staley fez de oposto. Ontem a gente viu decisões ruins de um head coach que tem um certo talento, tem algo que é bem promissor, mas que errou demais em decisões, né? Ontem a gente viu uns Chargers que, primeiramente, aquela quarta descida no terceiro período, no meio do campo da defesa, perdendo por 3 pontos, não fez sentido, deu 3 pontos de graça, 3 pontos que foram a diferença do placar no final, mas 3 pontos que teriam dado a vitória no finalzinho, naquele último drive, onde a franquia dos Chargers empatou o jogo e poderia ser um drive para vencer a partida e levar a franquia para os playoffs. E a gente viu muitas vezes ao longo do ano decisões questionáveis de arriscar a quarta descida porque confiava no Analytics, confiava na turma dos dados, e não que não deva confiar, não deva olhar, mas tomar a decisão puramente por causa disso pode ser um erro, e sinceramente ontem foi um erro, e foi um erro que pesou demais, porque contribuiu muito para a eliminação dos Chargers. E o Brandon Staley, cara, segue com alguns outros erros, a defesa foi muito mal, principalmente a defesa contra o jogo terrestre. A gente viu uns Chargers que sofreu muito contra os Texans, viu o Rex Burkhead conseguir o melhor jogo da vida do cara, correndo com a bola e assim vencendo os Chargers. Ontem o Josh Jacobs, mesmo lesionado, passou das 100 jardas, foi importante em todo o jogo, conseguiu fazer suas boas corridas na overtime, teve corrida de mais de 30 jardas, foi muito importante nos dois drives que acabaram com field goals dos Raiders para vencer a partida, né, e para abrir margem, né, foi o do 32-29, depois do 35-32. Então a gente viu o jogo terrestre sendo um peso contra essa defesa, uma defesa que sofreu muito e era uma gangorra ao longo da temporada, né? E o Brandon Staley, por mais que ele tenha culpa no ataque das decisões de arriscar ou não quartas descida, tem culpa principalmente na defesa, porque ele veio para arrumar essa defesa, ele veio para ser uma mente defensiva. Ele estava como coordenador defensivo dos Rams, ficou na mesma cidade, trocou de lado e trocou de conferência, e o time não foi ajeitado defensivamente, não tão bem assim. Quanto o jogo aéreo merece suas palmas, tem sim todos os créditos para um bom ano contra o jogo de passe da NFL, mas contra as corridas foi um ano bem abaixo, e foi um dos erros desse Chargers, que ficou dependente do Justin Herbert, que se jogasse bem conseguiria vencer a partida, e se o Herbert não jogasse ou fosse muito mal, a franquia iria perder. Foi assim, por exemplo, contra os Chiefs, que venceu um jogo, mas que também sofreu muito para os Broncos e perdeu um jogo lá em Mile High, quando o Herbert teve um jogo horroroso, pick six, 3 interceptações, e um time que foi inconsistentemente ruim. Esse que é o ponto. É um time que tem muito talento. É um talento para ir para a final de conferência, Super Bowl. Justin Herbert, sinceramente, o que ele fez ontem, perdendo por 2 posses, empatando o jogo, conversão de 2 pontos, e aquele drive para empatar o jogo no final, cara, é impossível tu não falar que esse cara vai ser elite ou já é elite. Drive que ele fez, é raro achar QB que consegue pontuar, fazer o que ele fez ontem. Então, assim, o talento do time é óbvio que existe. O ponto é que precisa ser melhor gerido, tomar melhor decisões. Os Chargers pagam caro por uma decisão de arriscar uma quarta descida, e espero que o Brandon Staley aprenda com seus erros. Sinceramente, eu acho difícil, mas
Tomara que ele aprenda a arriscar melhores decisões, porque isso prejudicou o time. E não foi só ontem, foi ao longo de toda a temporada. O grande exemplo disso também é aquele jogo contra Baltimore, lá no meio do ano, onde a franquia errou demais, arriscou demais e acabou pagando caro. Foi uma derrota bem pesada para a franquia dos Ravens, né? E a gente acaba então vendo um time que muito promissor, mas que morre a uma seed de conseguir uma vaguinha de playoffs, que morre quase com a vaga de playoffs e ficou perto e teve a chance sim de conseguir isso, mas erros e erros e erros ocasionaram um time que não para o jogo terrestre, que arrisca quando não deve e que ontem também pediu um timeout que não teria pedido, né? Acabou sendo uma situação lá no overtime no finalzinho, faltava menos de um minuto, pediu para ajeitar a defesa e aí acabou tomando uma corrida um pouquinho maior depois do timeout. Enfim, erros de um head coach que está aprendendo, um head coach que precisa ver os seus erros e evoluir. Isso faz parte de todo o processo de evolução da NFL. Se isso fosse e se continuar, vai ser um problema. Mas se ele melhorar e mostrar uma boa evolução na próxima temporada, a gente já pode considerar que ele sim está evoluindo e chegando no potencial que ele pode ir. Mas o saldo do primeiro ano é um cara com más decisões, que não arrumou a defesa e que viu e deixou o seu time numa posição de não ir para os playoffs. Porque o que tirou os Chargers dos playoffs não foi nenhum jogador, não foi nenhuma defesa, foi o Brandon Staley, que por consequência não arrumou a defesa tão bem assim e prejudicou o ataque em várias situações com chamadas de quarta descidas e assim prejudicou seu time de uma forma geral, certo, gente? Enfim, esse foi o vídeo para comentar um pouquinho dos Chargers, né? Para falar dos Raiders e dos outros times de playoffs, vai vir agora todo o conteúdo, não se preocupa, playoffs está vindo aí. Comenta aqui embaixo, vamos junto então fazer uma bela discussão sobre esse assunto, certo, gente? Enfim, tamo junto, valeu, tchau, tchau.